Olá, pessoal. Marcos Donegá aqui novamente com vocês. Deixa eu aproveitar para dar um recadinho, aqueles recadinhos paroquiais. Não esqueça de dar o like. Importante manter este canal sempre forte, como vocês têm mantido ao longo desse tempo que temos compartilhado conhecimentos aqui. Hoje o tema, ele vem complementando as coisas que a gente conversa aqui, as coisas que vocês me escrevem, aquelas coisas que vocês me pedem. Então, o like é importante para eu continuar muito ativo aqui, compartilhando com vocês aquilo que vocês estão solicitando, que são temas relacionados a desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de postura de gestores e de gestoras. Então, hoje, uma coisa que é fundamental é a nossa visão estratégica. Ou seja, o ponto é gestão estratégica de negócios. Não dá para pensarmos em liderança, não dá para pensarmos em gestão, não dá para pensarmos em projetos, não dá para pensarmos em gestão de recursos humanos, gestão de produção. Não dá para pensar em gestão se o gestor não tiver uma visão ampla de negócios. Como o negócio está posicionado, onde ele está posicionado, para onde ele caminha, mercado, empresa, as profissões contidas dentro da organização. Não dá mais, século XXI, para pensarmos em piscar mais lento, porque a dinâmica, a velocidade, ela está muito grande. Então, o que compartilharemos hoje é gestão estratégica de negócios. Muito bem. Já temos vídeos falando sobre competências, já temos vídeos falando sobre planejamento estratégico. Não, hoje estratégia, nós nos focaremos em estratégia, estaremos focados nisso. Só que, o que eu preciso relembrar com vocês? Competências. Para começarmos com a visão estratégica, eu preciso relembrar competências. Só que eu vou relembrar competências de uma forma um pouco diferente do que o vídeo específico que fala sobre competências. Eu vou falar sobre competências do gestor do ponto de vista de negócios, mais amplo. Ou seja, o gestor precisa ter um conjunto de competências relacionadas à gestão técnica. Ok? Pensa no formato de um triângulo, tá bom? De um lado do triângulo eu tenho lá gestão técnica de negócios. Do outro ladinho do triângulo eu tenho gestão de pessoas. E na base, que dá sustentação, que dá suporte, que alicerça essa ideia de estratégia, que alimentará o planejamento estratégico, eu estou me referindo à gestão estratégica de negócios. Então, como é que ficou o formato do nosso triângulo, né? Aqui, em termos de conteúdo, gestão estratégica de negócio, gestão de pessoas e gestão estratégica logo abaixo. Tá bom? Ok? Bom, relembrando isso, na gestão técnica, né, aquele ladinho assim, gestão técnica, é saber fazer. É saber fazer. Na gestão de pessoas, a gente tem assim, o querer fazer. Você lida com motivação, os aspectos de liderança, gestão de conflitos, né, evolução, capacitação, treinamento. Ok? Então, saber fazer, uma gestão técnica. Ou querer fazer, está na gestão de pessoas. E o que será que está na base de gestão estratégica de negócios? É fazer as coisas certas para depois a gente fazer certinho as coisas. Eu vou repetir. Na gestão estratégica de negócios, a base desse nosso triângulo está fazer as coisas certas. Depois que eu sei o que é fazer as coisas certas, eu farei essas coisas certinho. Importante essa introdução, porque hoje as empresas procuram nos seus profissionais muito mais do que habilidades técnicas, muito mais do que gestão técnica. Procuram profissionais que tenham visão estratégica, que sabem trabalhar a gestão de pessoas. Imaginem vocês, na área de produção, vocês sendo responsáveis pela área de produção. Vai requisitar uma vaga importante, vamos imaginar que a qualidade esteja abaixo de vocês. Vai requisitar esta vaga lá para a área de recrutamento e seleção, ou talent acquisition, como o mercado tem tratado essa área. Como é que se pede um profissional? Como é que se caracteriza?
Que habilidades e competências vocês vão colocar lá na requisição para que recursos humanos possam trazer exatamente os candidatos que têm esse perfil? Então precisa conhecer para quais rumos o nosso negócio estará caminhando. A ação das concorrências, enfim, temos muito em termos de jornada para discutirmos isso. Daqui a pouquinho falaremos sobre vantagem competitiva, né? Mas hoje, estratégia. Ficou claro essa história do triângulo? Beleza, vou adiante. Então, se eu estou falando de estratégia, e eu já falei para vocês em outros vídeos, que nada vem do nada. Então, onde nasce a estratégia? É uma pergunta, uma reflexão. Onde nasce a estratégia? Pois bem, poucas empresas sabem responder isso. São raros os gestores que têm a noção disso. Então, eu vou dar uma formulazinha, uma equação para vocês. 3 grandes palavrinhas. Visão, mais missão, mais valores, esses 3 elementos formam a equação do que vem a ser estratégia. E aí vocês podem estar me perguntando, mas explica um pouco mais, Dona Negar. Fala um pouquinho mais a respeito. Legal. Então, quando eu falo de visão, a visão ela tem 2 grandes colunas. Imagina assim, uma folha de papel que vocês dividiram ao meio, ficando com 2 colunas. Numa coluna da esquerda, vocês têm que fazer a seguinte pergunta e responder a esta pergunta. Como a empresa quer estar, né? Perdoe a redundância, mas ela é importante para enfatizar, como a empresa quer estar daqui a 3 anos, 5 anos. O tempo, a empresa estrategicamente define. Eu gosto muito de trabalhar com um valor de tempo entre 3 a 5 anos. Tá? Então, uma referência para vocês. Na outra coluna, como a empresa precisa estar daqui a 3, 4 ou 5 anos. Então, isto é a visão. Porque é como eu quero e como eu preciso estar, eu, empresa. E nós olharemos as 2 colunas e compararemos se o que eu quero começa a estar alinhado ao que eu preciso. E às vezes tem alguns desalinhamentos ali. Então, muita atenção a essas 2 colunas. Embaixo, vocês depois terão condições de ver o que está alinhado, o que não está, trabalhar este alinhamento para colocar a visão final ali, após fazer o alinhamento entre como eu quero e preciso estar daqui a 3, 4 ou 5 anos. Pegaram a primeira parte da equação? Vamos para a segunda. Missão. Missão é razão de ser, é propósito. Aí a turma fala assim, tá bom, Dona Negar, a gente lê isso na literatura, isso está sendo conversado, mas eu não sinto materialidade, eu não sinto concretude, parece que é tudo muito abstrato, é tudo muito só pensado e não vai para ação. Então, eu vou fazer uma pergunta que vocês terão que responder quando vocês pensarem em missão. O que a sociedade ou o mundo perderia se aquela empresa X não existisse? Então, pensa na empresa em que vocês trabalham, nas futuras empresas que vocês trabalharão. Como é que o mundo percebe essa empresa? Ou seja, como que a empresa se posiciona e quer ser vista nesse mundo, nesta sociedade específica. Então, o que o mundo ou uma determinada sociedade perderia se a empresa não existisse. Ok? Essa é a segunda parte, que é o propósito, é a razão de ser. Veja, eu tenho na visão a possibilidade de estabelecimento de objetivos quantitativos, claramente descritos. Claro que posso ter metas também, né? Mas a visão, ela bem descrita, bem derivada, bem abstraída, bem discutida, bem argumentada, ela traz essa possibilidade de sermos bastante pragmáticos do ponto de vista quantitativo. Já a razão de ser o propósito, além de permitir a objetivação quantitativa, também permite as metas, permite a coisa mais qualitativa agregada ao quantitativo. Então, pense na missão. Missão é propósito. Ok? Essa é a segunda etapa. A terceira etapa, valores. Já discutimos em outros vídeos a importância dos valores. Os valores são as nossas bússolas, né? Da direção do nosso comportamento, da direção da nossa ética,
dá a direção do que é certo e errado, dá a direção de como competir em determinado mercado, né? Como se posicionar diante dos negócios públicos, privados, entendeu? Então, valores não é uma coisa só para colocar lá na página da internet. É uma coisa para ser pensado, tem a ver com a cultura da empresa, desde os fundadores, ou desde as nações de onde essas organizações são oriundas. Então, veja, formamos uma tríade, que a somatória dessa tríade dá a equação de estratégia. É a partir desses 3 elementos que eu sei para onde a empresa quer estar, onde ela precisa estar, para quê, não é por quê, para que a organização existe e quais são os valores que embrulham tudo isso, que protegem. Isso tudo dá elementos depois para desenvolvermos competências, para sabermos quais competências devemos desenvolver, quais competências devemos consolidar, para que a gente possa chegar nesse futuro previsto pela visão, missão e pelos valores. Ok, pessoal? Compliquei um pouquinho para explicar? Legal, tá legal. Então não esqueça, ó, se vocês estiverem gostando, like aí, tá bom? Então, fechamos essa questão da estratégia. O Big Bang da estratégia está apresentado para vocês. Visão, missão, valores. Vou deixar um exercício para vocês. Eu quero que vocês pensem em um exercício. É o seguinte. A visão, missão e valores, como vocês compreenderam, eu falei direcionado para a organização. Tá certo? Eu quero agora que vocês direcionem para a vida e carreira de vocês. Mas tem que estar obrigatoriamente no papel. Precisará estar no papel. Porque o papel é um compromisso que a gente assume. Desse compromisso a gente poderá gerar comprometimento. Isso tem que ficar em local visível para que todo dia, quando vocês estiverem diante, por exemplo, de um espelho, vocês possam ver como vocês querem e precisam estar. Qual é o propósito, qual é a razão de ser de vocês, o que o mundo perderia se vocês não existissem e quais são os valores de vocês, aqueles valores que serão inegociáveis. Bom, a partir disso, eu tenho a estratégia. Daí, ou as estratégias, daí fica menos complicado pensarmos no planejamento estratégico, muito menos complicado de pensarmos quais são as métricas, quais são os nossos KPIs, quais são os nossos indicadores estratégicos, quais são os indicadores operacionais, mas que são exclusivos de cada área, ou seja, isso nos direciona para ações corretivas, preventivas e afirmativas, que às vezes a gente esquece de falar aquilo que a gente está no trilho e deve continuar no trilho. Espero que vocês tenham gostado. Né? Esse assunto não termina aqui. Né? Tem mais coisas, daqui a pouco eu quero falar com vocês de vantagem competitiva e puxarei o gancho a partir disto, porque já tem competências no radar de vocês, né? Tem gestão do conhecimento no radar de vocês, tem planejamento estratégico já no radar de vocês, ou seja, a gente está formando um conjunto de conhecimentos, um conjunto de métodos e procedimentos que dará a vocês todos os elementos para que vocês sejam gestores cada vez melhores, com uma ação crítica cada vez mais precisa e construtiva, e também, para aqueles que ainda não estão nessa posição, consigam realmente se preparar. Dá um like lá, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau.